Você já se perguntou se aquela porta que se fechou foi realmente um erro, ou se foi Deus dizendo, não é por aí? Quantas vezes você orou pedindo direção, mas ficou esperando uma resposta clara que nunca veio? Ou talvez ela veio, mas você não percebeu. A verdade é que Deus fala, Ele mostra, Ele guia. Mas a grande pergunta é, você tem discernimento para reconhecer quando é Ele? Hoje, aqui no canal Chama do Versículo, a gente vai conversar sobre algo que pode mudar completamente a forma como você lida com suas decisões, com suas orações, com a sua caminhada espiritual. O poder do discernimento. Como entender os sinais de Deus e saber quando Ele falando com você, e não a sua ansiedade, o seu medo ou simplesmente a sua vontade. Fica comigo até o fim, porque esse vídeo pode te ajudar a parar de andar em círculos, finalmente seguir com segurança na direção que Deus tem para você. Discernimento espiritual não é adivinhação, não é ter um sentimento bom ou uma intuição aleatória. Discernimento é domingo, mas também é prática, é maturidade, é intimidade com Deus. Lá em Hebreus 5,14, a palavra diz, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Veja bem, exercício constante, ou seja, discernir a vontade de Deus não é algo que simplesmente acontece do nada. É algo que se desenvolve, que se aprende, que se vive. Mas por onde começar? Silêncio e intimidade. Muita gente quer ouvir a voz de Deus, mas vive cercada de barulho. Barulho de redes sociais, opiniões alheias, ansiedade, comparação, medo. Barulho da própria mente, que não para nem quando o corpo deita. Deus fala no silêncio. E para discernir, a gente precisa primeiro aprender a calar. Calar não é só ficar sem falar. É calar o coração agitado. É calar a vontade de resolver tudo sozinho. É calar a necessidade de entender tudo agora. Quantas vezes você já desligou o celular, ficou em silêncio e orou pedindo apenas, fala comigo, Senhor, eu quero te ouvir. Sem pressa, sem agenda, sem cobrança, só você e Ele. O discernimento começa nesse lugar, porque Deus não compete com o barulho. Ele espera você se aquietar. Ele espera você parar de correr atrás de respostas em todo lugar e vir buscar nele. Lembra do que está escrito em Salmos 46:10? Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Às vezes, a resposta que você tanto quer não chegou ainda porque você está tentando ouvi-la no meio do caos. Deus quer te falar, mas antes, Ele quer que você pare, que você entre no secreto. Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, fazia isso. Ele se retirava para orar, de madrugada, no alto de um monte, longe da multidão. Se até ele precisava de silêncio para se conectar com o Pai, por que a gente acha que pode viver correndo e ainda assim ouvir Deus claramente? Discernimento nasce da intimidade, e intimidade exige tempo, exige presença real. Não é orar com o corpo aqui e a cabeça pensando na conta de luz. É parar, respirar, focar no Senhor. E quando você faz isso, quando você aprende a estar com Deus sem pressa, Ele começa a abrir sua visão espiritual. Coisas que pareciam confusas se alinham. Você começa a perceber os pequenos sinais. Começa a entender quando é Deus dizendo vai e quando Ele dizendo espera. Mas tudo isso só começa no silêncio, no lugar secreto, na intimidade que ninguém vê, mas que transforma tudo. 2. A palavra é o filtro. Tem muita gente dizendo que ouviu Deus, mas o que foi ouvido contradiz completamente o que está na Bíblia. E aí vem a verdade que ninguém gosta de encarar. Deus nunca vai dizer algo que contraria a sua própria palavra. A Bíblia não é só um livro antigo com histórias bonitas. Ela é o filtro, ela é o critério. É por ela que a gente mede o que vem do Espírito e o que vem da carne. Quer ver um exemplo claro? Tem gente que fala, senti paz em começar esse relacionamento, mesmo sabendo que a pessoa não é temente a Deus. Mas em 2 Coríntios 6,14 está escrito, não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. Pronto, o filtro falou. A Bíblia já respondeu. Mas se a gente não conhece a palavra, qualquer sentimento vira voz de Deus. E aí mora o perigo. A verdade é simples. Quem não lê a Bíblia direito acaba ouvindo mais o próprio coração do que o Espírito.
E o coração humano, a Bíblia também diz, é enganoso. Jeremias 17:9. Então, como discernir com clareza? Estudando a palavra, vivendo a palavra, ouvindo Deus primeiro nas Escrituras, antes de tentar ouvir em qualquer outro lugar. A palavra de Deus é viva. Não é um texto morto. Não é uma letra engessada. Ela fala, ela corta, ela orienta, ela corrige, ela confirma. Hebreus 4:12 diz: Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. É com essa espada que a gente corta o engano, que a gente separa a emoção da revelação, que a gente entende quando Deus está dizendo sim, ou quando é só a nossa vontade gritando. Quer crescer em discernimento? Comece pela Bíblia. Antes de pedir uma revelação, se pergunte, o que a palavra já diz sobre isso? Porque 90% das respostas que você está procurando já estão lá, esperando você abrir o livro, com o coração aberto e os ouvidos espirituais atentos. A palavra é o filtro que separa o que é de Deus do que só parece ser. 3. O Espírito Santo testifica. Você já teve aquela sensação de que alguma coisa não estava certa, mesmo quando, aos olhos humanos, tudo parecia perfeito? Ou então, já sentiu uma paixão profunda numa decisão que parecia arriscada, mas no fundo, você sabia que era o certo? Isso é o Espírito Santo testificando no seu espírito. É ele dizendo, sim, é por aqui ou não, não entra nessa. João 16:13 diz, mas, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Toda a verdade, não parte dela, não mais ou menos. O Espírito Santo não deixa a gente no escuro. Ele é a luz. O problema é que, muitas vezes, a gente busca a resposta na lógica, na opinião dos outros, na experiência passada, e esquece de consultar quem realmente sabe, o Espírito Santo. Ele fala no coração, não com gritos, não com pânico, mas com convicção, clareza, paz ou inquietação. É como se algo dentro de você dissesse, calma, espera, ou vai, agora é o momento. E você sente, não sabe explicar, mas sente. O discernimento nasce aí, quando você aprende a perceber os sinais sutis do Espírito. Ele não força, ele conduz. Mas atenção, o Espírito Santo não é um sentimento bom. Muita gente confunde emoção com direção espiritual. O Espírito não confirma a nossa vontade. Ele confirma a vontade do Pai. E às vezes, isso significa contrariar o que a gente quer. Significa fechar portas que pareciam perfeitas, ou tirar pessoas que a gente achava que precisaria. Mas quando Ele guia, Ele sustenta. E quando Ele diz não, é proteção. Quando diz sim, é provisão. Você quer ter mais discernimento? Então cultive um relacionamento com o Espírito Santo. Fale com Ele todos os dias. Não só quando estiver desesperado, mas na rotina, no comum, no simples. Diga, Espírito Santo, me ensina a perceber a Tua voz. Me guia. Me dá sensibilidade para saber quando é o Senhor e quando sou só eu tentando decidir sozinho. E Ele vai responder. Ele sempre responde. 4. Deus usa pessoas, situações e até fechamentos. Sabe aquela conversa que parecia aleatória, mas tocou direto no seu coração? Ou aquele vídeo que apareceu do nada no seu feed, mas era exatamente o que você precisava ouvir? Ou até aquela porta que você tanto orou para Deus abrir, e Ele simplesmente fechou? Isso também é Deus falando. Nem sempre Ele vai se manifestar com uma voz audível, como a gente imagina. Na maioria das vezes, Ele fala através do ordinário. Pessoas simples, momentos comuns, circunstâncias inesperadas. O problema é que a gente espera o extraordinário e acaba desprezando o jeito mais sutil e ao mesmo tempo poderoso que Deus tem de agir. Quer um exemplo bíblico? Lembra de Elias? Depois de um momento de exaustão, ele vai para o monte e quer ouvir Deus. Vem o vento forte, mas Deus não estava no vento. Vem o terremoto, mas Deus também não estava no terremoto. Vem o fogo, e nada. Só depois veio um sussurro suave, e ali estava Deus. 1 Reis 19, 11 e 12. Ou seja, Deus não precisa de espetáculo. Ele fala em silêncio, em pessoas, em recados simples, em portas que se abrem,
ou se fecham. E olha só, nem todo fechamento é derrota. Tem fechamento que é livramento. Tem coisa que Deus não deixou continuar, não porque Ele quis te punir, mas porque Ele quis te poupar. Você só enxerga hoje, mas Ele vê o todo. E tem mais. Deus também usa pessoas para te lembrar de algo que você já sabe, mas estava ignorando. Talvez até esse vídeo seja uma dessas ferramentas. Tem gente que ora: Senhor, fala comigo. Mas quando Deus usa alguém para corrigir, para alertar ou para confrontar, essa pessoa não aceita. O discernimento te ensina a perceber: isso não é sobre mim. É Deus tentando me alinhar. Então, preste atenção nas conversas, nos atrasos que te fizeram evitar algo pior, nos nãos que impediram decisões precipitadas, nos conselhos simples que, por trás, carregavam a direção do céu. Deus fala com quem escuta com humildade, quem está atento, quem ora e observa, quem entende que até no que dá errado, Deus está trabalhando certo. 5. Confirmações não são coincidências. Você ora pedindo uma direção, e horas depois, escuta uma pregação que fala exatamente sobre aquilo. No dia seguinte, alguém que nem sabe da sua situação te dá um conselho certeiro. Depois, você abre a Bíblia e lá está o versículo respondendo sua dúvida. De novo, coincidência? Não. É Deus confirmando. O discernimento espiritual passa por reconhecer que Deus não age por acaso. Ele orquestra, Ele alinha, Ele repete, não porque se esqueceu do que disse, mas porque sabe que a gente precisa de clareza. Lembra de Gideão? Ele pediu sinais claros a Deus para ter certeza de que era isso mesmo, que ele era o escolhido para libertar Israel. E Deus não se irritou. Deus respondeu, confirmou, deu o sinal de novo. Juízes 6. Por quê? Porque Deus entende que o nosso coração precisa de segurança para obedecer. Agora, tem um detalhe: a confirmação não é uma autorização para duvidar sempre. É para fortalecer a fé, não para substituir a obediência. Deus confirma quando percebe que você está buscando com sinceridade, quando seu coração está disposto a obedecer, mesmo se a resposta não for a que você gostaria. Mas atenção, não transforme a confirmação em uma obsessão. Tem gente que diz: vou orar por mais um sinal, só mais um, e acaba usando isso como desculpa para não se mover. Discernimento é saber a hora de pedir um sinal e a hora de agir pela fé. Quando Deus fala 1, 2, 3 vezes sobre a mesma coisa, quando você sente paz, vê a palavra confirmando, ouve conselhos alinhados com isso. Essa repetição não é sorte, é direção. É Deus dizendo: eu estou com você, vai. E às vezes, a confirmação não vem porque você já sabe o que tem que fazer, só está com medo de obedecer. Então pare e pense agora. O que Deus já te mostrou mais de uma vez e você ainda está adiando? Talvez esse vídeo seja a 3ª ou 4ª vez que Ele está te chamando. Discernimento é perceber e responder. Então agora, respira fundo e pensa comigo. Quantas vezes Deus já falou com você e você não percebeu? Quantos sinais você pediu e Ele deu? Quantas confirmações vieram, uma atrás da outra, mas o medo, a dúvida ou a correria do dia a dia te fizeram ignorar? O discernimento não é mágica, é sensibilidade, é maturidade espiritual, é estar tão perto de Deus que, mesmo quando Ele sussurra, você ouve. E isso está disponível para você. Não importa se você está começando agora ou se já caminha com Jesus há anos. Deus quer falar com você, e Ele está falando o tempo todo. Mas será que você está ouvindo? Se tem algo que você deve levar desse vídeo, é isso: Deus não está distante, Ele está te guiando. O que falta muitas vezes não é resposta, é discernimento para reconhecer quando a resposta já veio. Então busque, se aquiete, leia a palavra, fale com o Espírito Santo, preste atenção nos detalhes. E quando Ele confirmar, obedeça. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, já deixa o like aqui no vídeo. Isso ajuda o canal Chama do Versículo a alcançar mais vidas com a palavra. E se ainda não é inscrito, aproveita agora e se inscreve. Toda semana tem vídeo novo com reflexões, estudos e mensagens que fortalecem a sua fé. E olha só, tem mais um vídeo aparecendo na tela agora mesmo, que vai continuar edificando sua vida. Clica lá e continua com a gente.
Fica com Deus e até o próximo vídeo.